Então, pessoal, continuando aqui a aula de ontem, tá? O que a gente vai ter? O processo de transferência de calor, tá? Como é que ele se dá, né? Ele dá por meio de contato entre dois corpos, que é a condução. O que a gente vai mais usar aqui, basicamente, a gente mais acaba observando, é a convecção, que é o deslocamento vertical, né? Que a gente comentou, que é a chuva de verão, especificamente quando o ar está em ascensão, né? Então o ar sobe, o ar quente sobe, né? É uma forma de transferência de calor, né? A troca de calor, aquele ciclo que tem que acontecer, né? Das células. Então, primeiro, a condução, que é quando esquenta o solo, esse solo esquenta o ar e o ar fica mais leve, então começa o processo aqui de convecção, tá? A advecção é o deslocamento horizontal. Então, a convecção é o deslocamento vertical e a advecção é o deslocamento horizontal. Então, a gente tem o aquecimento do solo, esse solo, que é a condução, esquenta o ar que está aqui, acima do solo, esse ar que está aqui. Esse ar vai ganhando temperatura e ele vai ficando mais leve, então ele sobe. A gente tem aqui um processo de condução, aqui o processo de condução, aqui o processo de convecção. E esse ar depois ele desloca horizontalmente tanto em altitude, que é a advecção, tanto aqui em cima quanto aqui embaixo, na hora que a gente for formar essa célula. Então a célula ele faz isso, advecção, convecção, advecção, convecção, tá? E a condensação é quando a gente muda o vapor d'água do estado líquido, né? Então são etapas, vamos dizer assim, processos de transferência de calor. Tá? A gente está transferindo, a condução é a transferência do solo para o ar. A convecção é o deslocamento do ar, né? Do ar quente com ar frio aqui. Tá? A gente chama de célula convectiva, que é a chuva de verão, basicamente. Tá? Aqui em ascensão. Convecção, advecção, que é o deslocamento horizontal, convecção, deslocamento vertical. Tá? O que a gente tem aqui? A gente tem o albedo, que é um outro conceito. Ele é um coeficiente, né? Uma taxa de reflexão. Uma taxa de reflexão da luz. Tá? E ele depende da cor desse corpo. Né? Então, por exemplo, um solo descoberto ele tem uma taxa de reflexão de 10 a 25%. Tá? Uma neve limpa e seca tem a taxa de reflexão de 75 a 95%. Tá? Ou seja, é a taxa de reflexão. Albedo é o quanto a luz do sol chega e sobre o corpo, né? Então a luz solar atinge o solo. Esse solo tem uma característica, uma cor, vamos falar assim. Então, no caso, a neve, ela reflete o quanto? De 75% a 95%. Então, ela reflete. É essa taxa que chama de albedo. Então, o albedo tem a ver com a taxa de reflexão. Vamos dizer, o espelho, né? Que esse é um corpo, vamos dizer assim, um asfalto. Ele vai ter um baixo albedo, porque ele vai, grande parte vai absorver e não vai refletir, então não tem reflexão muito desse corpo. Tá? Então, aqui o asfalto de 5 a 10%, né? Vou colocar aqui a neve fresca de 80 a 95%, a floresta de 20% só que reflete, o resto é absorvido. Tá? Simples assim. Tá? E tem outro conceito de insolação, que é a parte da radiação que atinge a superfície, né? Ou seja, quanto de sol que chega aqui pra gente. Tá?
E aí tem a pergunta, né? O que provoca a distância, né, da Terra ao Sol? Então a gente tem aqui a nossa órbita, né? Na verdade a pergunta é: a gente tem aqui a nossa órbita, né? A pergunta é assim: o que provoca de fato as estações do ano, né? E a gente vai ver que as estações do ano, ela não é provocada pela órbita, tá? O fato de estar aqui mais perto e aqui mais distante, porque aqui a gente tem um movimento acelerado. Quando ele passa nessa região que teoricamente está mais próximo ao Sol, ele passa mais rápido, e quando está mais longe ele passa mais devagar, né? Então é um pouco mais equilibrado isso aqui. O que provoca as estações do ano, na verdade eu estou me adiantando aqui, mas a gente está comentando da insolação, né? Que é a quantidade de sol que chega na Terra, tá? E a insolação não tem muito a ver com a órbita, tá? E sim com as estações do ano. Então a gente viu que, a gente já comentou anteriormente, que a gente tem um excesso de energia, de luz no Equador. Por quê? Porque o Sol bate aqui constantemente, perpendicularmente, o ano todo. E a gente tem um déficit de energia de Sol nos polos, tá? A gente viu isso aqui anteriormente na aula, tá? Então a gente tem uma deficiência de luz solar nos polos e um excesso, tá? E a partir disso aqui que vai criar aquelas células também convectivas, né? Aqui vai subir e aqui tende a descer. Aqui a gente tem um excesso. Excesso de calor no Equador. Então aqui acontece o processo de convecção, né? Que aqui sobe ao ganhar, e aqui ao ganhar altitude, isso aqui vai se precipitando. Então aqui é uma região que vai ser bastante nebulosa, com bastante chuva, essa região equatorial. E aí esse ar depois fica seco e mais frio e acaba descendo aqui, tá? Não funciona assim em todo o globo, porque aqui a gente vai ter outras células aqui, tá? Vão ter mais 3 células aqui, mas isso eu explico na próxima aula. Importante a gente saber que a gente tem a questão da insolação, a gente tem um excesso de energia no Equador, por conta que o Sol bate perpendicularmente na região equatorial aqui. Quando a gente olha aqui, né, o que a gente está observando? A gente tem uma variação, né, da radiação solar com a latitude, tá? Com a latitude. Então, o que a gente observa aqui? Aqui a gente tem as estações do ano, os meses do ano. É um gráfico tridimensional. O que a gente tem aqui? Aqui a gente tem a latitude. Tá? Então é um eixo de localização da Terra pelos meses do ano. E esse terceiro eixo aqui, isso aqui é o Sol, é a quantidade de Sol, de luz. Então a gente está na região equatorial. Aqui, ó, a gente tem basicamente quase uma constante de luz, de radiação,
Então, ó, já nos polos é aquele déficit que a gente estava falando. Então, a luz solar, ela aqui, ó, em janeiro, no hemisfério norte, tá? Ó, hemisfério norte. Em janeiro, a gente tem o que? Então, o inverno aqui, ó, nos polos, porque não está tendo energia solar aqui. Então, ele fica sem luz. O extremo polo norte, de janeiro a março, ele fica sem luz, sem radiação nenhuma. E de março até setembro, ele ganha, começa a receber luz, tendo o seu ápice de luz aqui no verão do hemisfério norte, que para nós aqui é inverno, que é o oposto. Tá? Então, no hemisfério sul, a gente tem um decréscimo de luz aqui. É isso que aqui, na verdade, resume as estações do ano. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar na nossa região de 20 graus, mais ou menos, vou botar aqui 30. Tá? O que a gente tem aqui, ó, no verão, em janeiro, a gente tem sol. Quando chega aqui na região de julho, a gente tem aqui, ó, uma deficiência, um decréscimo da radiação solar, e depois essa radiação solar ela retorna a crescer. Tá? Então aqui, por exemplo, se a gente fosse fazer esse gráfico aqui, né? É isso aqui, ó, o polo norte geográfico. O Equador, que ele é bastante constante em termos de radiação, de insolação. E o polo sul geográfico, que a gente tem esse mesmo comportamento aqui. Tá? Então a radiação solar, ela atua diferente nas diferentes latitudes. Então, como a gente viu, no Equador, ela atua de uma forma perpendicular, constante. Então vamos falar assim, essa quantidade de luz, de energia, ela tem que, vamos dizer assim, esquentar. Vamos pensar que isso aqui seja 1 metro quadrado. Então eu tenho aqui uma quantidade de luz, de energia, que bate perpendicular, para aquecer essa área aqui. Conforme eu vou indo para as latitudes diferentes, então aqui está o Equador, ele está batendo aqui a perpendicular. Conforme eu vou indo para outras latitudes, ó, ele bate, você vê que ele bate de uma forma, numa área maior, ó, que é isso aqui, ó. Aqui no Equador ele bate só nessa área aqui, ó. Aqui ele bate de raspão, ou seja, a mesma quantidade de luz que está aqui, ele bate numa área maior, ou seja, eu tenho que esquentar uma área maior com a mesma quantidade de energia. Tá? É simplesmente a questão do ângulo, é o ângulo que a luz bate aqui na esfera, né? Que vamos dizer, ele tangencia, e aí ele tem que aquecer uma unidade maior, aqui uma unidade, quase uma unidade e meia, com a mesma quantidade de energia, ou seja, eu tenho a mesma energia para aquecer uma área maior. É natural que fique mais frio, vamos falar, né? Então justamente é esse ângulo aqui. Tá? Aqui a gente tem um ângulo de 90 graus, aqui um ângulo de 45, aqui um ângulo de 30, que são nos polos. Então a gente pega no polo, ele vai bater mais de raspão ainda, né? Vou fazer desse lado aqui, ó. Então ele vai aquecer aqui, ó, vai tangenciar, vai só raspar essa luz solar. Então vai ter que aquecer 2 unidades, o dobro dessa energia que tem aqui. Por isso que a gente tem esse déficit de energia nos polos. Tá? Então a gente comentou também ontem, né, na aula, que existem 3 variações da radiação, 3 fatores, tá?
que interfere na quantidade de radiação solar. O que é? O que vai interferir na quantidade de luz, vamos falar assim, solar para a gente? Bom, o período do ano, tá? Então, se é verão, inverno, aonde você se encontra, na latitude, que é o ângulo de incidência, que é o que a gente acabou de ver, e o período do dia. Tá? Então, são esses 3 fatores que vão indicar a quantidade de luz para a gente. Então, se é 6 horas da manhã, a gente tem uma quantidade de luz. Se é meio-dia, a gente tem uma outra quantidade de luz. A latitude, se eu estou no Equador, eu tenho uma quantidade de... o Equador está aqui. Se eu estou no Equador, eu tenho uma quantidade X de luz. Se eu estou nos polos, eu tenho uma outra quantidade X de luz. Metade, vamos falar. Tá? E o período do ano, que a gente vai ver agora, que são as estações do ano, que está completamente justificada por conta do seu eixo de inclinação da Terra. Tá? Então, se eu estou no verão, eu tenho aqui nos trópicos, eu tenho dias mais longos e noites mais curtas. Né? Se eu estou no inverno, minhas noites são mais longas e meus dias são mais curtos. Ou seja, por que o dia é mais curto? Porque eu tenho menos luz. O que define a luz do dia aí, o tamanho do dia, é a quantidade de luz que a gente tem disponível. E isso está atrelado às estações do ano. Tá? Então é justamente essa declinação, tá, do eixo da Terra que vai permitir aqui pra gente as estações do ano. Quando é verão, o Sol bate mais perpendicularmente. Vamos falar assim, é como se fosse mais meio-dia. Quando é inverno, o Sol entra mais na nossa casa, por exemplo. Só que ele bate mais de raspão. É justamente o exemplo que a gente falou. Quando é perpendicular, está dando um problema isso aqui. Eu tenho que aquecer 1 metro quadrado no verão. Então tenho mais energia para crescer. Tenho uma energia que vai aquecer 1 metro quadrado. Quando é inverno, eu tenho essa mesma energia, só que eu tenho que aquecer 2 metros quadrados, o dobro. Então estou dividindo a mesma energia para um espaço maior. Ou seja, quando é inverno, o Sol não bate mais tão perpendicular. Ele bate mais de raspão. Tá? É isso que a gente vai ver aqui. Acho que em outras imagens vai ficar mais nítido para vocês. Né? Então aqui, ó, a gente tem as estações do ano, o Sol está aqui. Então aqui, ó, nessa situação, 21 de dezembro, quando começa o nosso verão aqui. Por quê? Porque, ó, o eixo da Terra, ele está inclinado para o Sol, tá vendo? Ó? Aqui está o Equador, ó. Então o hemisfério sul ele está exposto ao Sol. Já o hemisfério norte está mais escondido, está inclinado. Aí vem aqui 21 de março, que são os equinócios, 21 de março e 21 de setembro, que é outono e primavera. Por que é equinócios? Você tem dias e noites iguais, equivalentes. Dias e noites iguais. Mas por que são iguais? Porque o eixo ele está inclinado aqui, mas a face, a Terra tem sua rotação aqui, né? Ó, seu movimento de rotação, mas os dias e noites são iguais. Porque o hemisfério, tanto o hemisfério norte como o hemisfério sul, está exposto igualmente ao Sol. Quando chega em junho, que é o nosso inverno, o que acontece? O eixo da Terra está aqui, ó. Tá vendo que o eixo ele sempre se mantém nessa inclinação aqui, ó. Tá, ó. E aqui, então, o que acontece? O eixo está aqui, vou desenhar esse eixo.
o eixo ele se mantém, ele não roda, o eixo não faz isso, ele se mantém. E aí o que a gente vai ter aqui? Então, como eu disse, aqui está o Equador, e aqui está o Equador. Por que é verão em junho? É verão no hemisfério norte? Porque ele está mais exposto ao sol, ele está mais perto do sol, vamos falar. E o hemisfério sul está mais distante do sol. Tá vendo? O sol bate mais de raspão aqui, e aqui ele bate mais perpendicular. A mesma coisa aqui no nosso inverno e verão. Vou apagar isso aqui novamente. Então o que a gente tem aqui? O sol bate aqui de uma forma mais intensa aqui em 21 de junho, quando é verão no hemisfério norte. Ele bate com forma mais intensa no hemisfério sul em dezembro. Tá? Dia 21 de dezembro começa o nosso verão. E 21 de junho o verão do hemisfério norte. Tá vendo? Porque aqui onde a Terra aqui tem o eixo, essa parte sul está virada para o sol, e aqui a parte norte está virada para o sol. Por isso que é verão. Então, quando é verão aqui é inverno, e quando é verão aqui no hemisfério sul é inverno no hemisfério norte. Então, o que provoca as estações do ano? Não é a órbita, mas sim o eixo da Terra, que é responsável pelas diferentes estações do ano. Tá? Então, equinócios, dias e noites iguais, por quê? Porque aqui está todo mundo exposto igualmente à luz do sol, então a gente tem noites e dias iguais, tanto no inverno, tanto no outono quanto na primavera, em ambos os hemisférios. Tá? Já quando é verão, no hemisfério norte, por que é verão? Porque aqui, ó, se a gente observar aqui o sol, ó, a luz do sol aqui, ó, tá vendo essa sombra aqui? Aqui, ó, ele bate com mais intensidade no hemisfério sul. Então aqui é verão, e aqui ele bate com mais intensidade no hemisfério norte. Então é verão no hemisfério norte. Por conta de quê? Do eixo de inclinação da Terra. Tá? Aqui novamente essa mesma situação. Tá? O que provoca as diferentes estações? O eixo de inclinação da Terra. Né? Então aqui o norte está virado para o sol, aqui é verão. O sul está virado para o sol. O sol no hemisfério sul é verão. Tá? Então aqui essa mesma ideia que a gente continua. Então o sol ele vai fazendo esse caminho, tem um caminho que ele faz, que é esse aqui. Então quando ele está é justamente por conta do eixo de inclinação. Então quando é verão, as nossas sombras são menores, porque o sol está mais perpendicular para a gente. Quando é inverno, a nossa sombra é maior. Por quê? Porque o sol está tangenciando a gente. Isso aqui a gente consegue analisar da mesma forma como se fosse, vamos pensar que 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, quando o sol nasce, ele faz o quê? Uma sombra grande. Então faz de conta que esse sol só nascendo, como se fosse o inverno, porque ele está tangenciando, então a nossa sombra é grande. E quando é verão é como se fosse meio-dia, nossa sombra é pequena, ou seja, ele está batendo com muita intensidade sobre um corpo.
quando a sombra é grande, ele está batendo com menos intensidade. É o mesmo sol para aquecer uma área maior. Então, aqui só para a gente ter uma ideia, a duração do dia, né? Ou seja, a quantidade de sol que a gente tem, é que define a quantidade de horas, vamos falar assim, duração da luz ao longo do dia, né? Noites e dias mais curtos ou mais longos. Então, por exemplo, aqui, se a gente pega no Equador, região equatorial, a gente tem o que? Região equatorial aqui, a gente tem 12 horas de noite e 12 horas de dia. Tá? Quando a gente vai para os trópicos, vai ter alteração já. Tá? Aqui no caso é verão aonde? Verão aqui no hemisfério norte, porque aqui eu tenho mais sol. Aqui eu estou aquecendo bem menos. Ó. Olha o meu polo sul aqui, como é que está escondido. Ó. Não bate sol nele aqui. Ó. Bate sol onde? No polo norte. Ó. Por conta de quê? Por conta do nosso eixo aqui. Ó. Tá? Então aqui está recebendo sol. Aqui não. Tá? Então, por exemplo, como aqui é hemisfério sul, e a gente está no inverno no hemisfério sul, a gente tem o trópico de Capricórnio. Os nossos dias vão ter quantas horas, mais ou menos? 10 horas de dia e 14 horas de noite. 13 horas e meia de noite. Já aqui é o oposto. 13 horas e meia de dia e quantos de noite? 10 horas e meia de noite. Então, os dias são mais longos, por quê? Porque eu tenho mais sol, eu estou mais exposto ao sol. Só que a gente pega o extremo, aqui, né? Extremo polo norte. O que a gente vai ter? 6 meses de dia. Porque isso aqui, ó, a Terra está girando sobre o seu eixo, né? Então ela está girando aqui, ó. Ela está fazendo isso aqui, ó. E o Sol está constantemente aqui. Então, da mesma forma que aqui é o dia polar que a gente chama, que são 6 meses de dia, o Sol está batendo aqui, ó. Ele fica sempre no horizonte e fica 6 meses de dia. E aqui fica o que? 6 meses de noite. Aí, conforme vai mudando a estação, essa sombra vai mudando, até o ponto de chegar nesse sentido aqui, onde aí sim, né, a gente volta para essa situação aqui. Tá? Então, o que a gente estava mostrando ali é o que? Aqui a gente tem uma noite polar. Porque está girando. E aqui está escondido. E aqui o dia polar, porque aqui vai estar girando no seu eixo, mas aqui vai estar sempre exposto. E aqui o contrário. O caso do exemplo que a gente estava vendo aqui, noite polar e dia polar. Tá? E aqui a gente tem essa questão mesmo que a gente está vendo, só com quantidade de horas, só para a gente ter uma ideia. Então, por exemplo, eu que estou na região equatorial, lá eu tenho 12 horas de noite e 12 horas de sol. Na região nossa, por aqui de 22 graus, 23 graus, a gente tem em janeiro, que é verão, 13 horas e meia de sol. Vamos colocar aqui março, abril. Ó, aqui o equinócio aqui. Março.
12 horas de sol, 12 horas de noite. Onde que estão as outras 12 horas? Aqui, ó. Setembro. 12 horas de noite, 12 horas de sol. Onde a gente tem maior desequilíbrio? 10 horas de sol. Em junho. Tá? Então a gente consegue ver isso aqui, ó. Junho, que é nosso inverno. Quanto que a gente tem de sol? 10 horas. Dezembro, que é nosso verão, quantas horas que a gente tem de sol? 13. Setembro, que é primavera, 12 horas de sol, 12 horas de noite. Março, que é outono, 12 horas de sol, 12 horas de noite. Tá? Isso aqui é uma estimativa para o 15º dia de cada mês, tá? Então ele vai variando. E, obviamente que é gradual essa mudança, né? Não chega em abril aí muda. Não. Conforme ele vai fazendo o seu movimento de translação, a Terra vai fazendo o seu movimento de translação ao longo do ano, na sua órbita, e o eixo está inclinado aqui, a Terra aqui, ele vai indo devagarzinho até chegar aqui no equinócio. E depois vai caminhando para o inverno, depois equinócio, depois verão, e assim sucessivamente. Tá? Aqui é justamente isso que a gente estava vendo, né? A pergunta que vocês fizeram a respeito da prova do Enem. Então vamos lá, agora a gente vai responder de uma forma mais clara, vamos falar assim. Por que a sombra é voltada para o hemisfério sul? Bom, primeiro porque eu estou no meio-dia. Se eu estou no meio-dia, eu não tenho diferença, o Sol está perpendicular. Tá? O Sol está perpendicular. Só que é junho. E junho, como a Terra. Deixa eu apagar isso aqui. Vou fazer um negócio aqui. Então vamos lá. Desenhar a Terra aqui. Aqui é a Terra. Aqui é o eixo da Terra. Tá? Bom, é junho. Então é junho. Se é junho, aqui está o Equador. Tá? Aqui é o Equador. Se é junho, onde que eu tenho mais sol? O sol está aqui, deixa eu desenhar o sol para vocês aqui. O sol está aqui, emitindo raios. Bom, se é junho, é inverno no hemisfério sul, né? O que acontece? Eu estou mais perpendicular, então esse sol está batendo com menos intensidade aqui, ó. Só que é meio-dia. Aí eu tenho um corpo aqui e a sombra dele vai ser virada, para o sul. Tá? Por quê? Porque é meio-dia e eu estou no inverno. Se eu tivesse no equinócio, não teria sombra. Não teria sombra, porque ele bateria, os dias e noites são iguais. É como se eu tivesse, vamos dizer assim, deixa eu desenhar de uma forma diferente isso aqui, acho que vai ficar mais fácil. Vamos supor aqui, ó, que a Terra vai ser esse plano aqui, ó, tá? Então aqui, ó, o Sol, vou desenhar o Sol novamente aqui.
Sol está aqui. E a Terra? A Terra está aqui. É junho. É junho. Então o Sol bate com mais intensidade onde? No hemisfério norte. Meio-dia. Já aqui, ele vai bater resvalando, vamos falar. Tá? Então vamos falar assim. Ó. Ao bater a luz aqui no corpo, a sombra dele vai ser projetada para cá, para o sul. Para o sul. Então é essa análise que é a resposta da pergunta SUS. Se fosse um equinócio, o que a gente teria? O Sol aqui, desenhar menor, para não ficar apagando aí. Se fosse equinócio, é como se o eixo fosse o quê? Perpendicular. Porque ele bate igual em todos os lugares. É inverno. Vamos desenhar aqui a situação nossa. Inverno no hemisfério sul. Então é isso. Tá? Então se eu tenho um corpo aqui, ó, meio-dia, ao meio-dia o Sol está batendo aqui, a sombra projetada dele vai ser para cá. Tá? E no hemisfério norte, nessa mesma situação, é como se fosse quando é inverno no hemisfério norte, seria isso. Então vamos ver aqui, ó. A partir desse entendimento, então o que eu fiz aqui, ó, botei em junho, ó, tá? Vou botar dia 21 aqui, quando realmente 21 começa aqui, ó, o inverno, ao meio-dia, na região sul, tá? No hemisfério sul. Se eu tivesse no Equador, ó, aqui a latitude, vou botar 0, equatorial. Então eu estou no Equador, mas eu estou no inverno, ó. Você vê que tem uma sombrinha aqui, tá? Ó, indo para o sul, ó, mesmo no Equador. Se eu ponho aqui dezembro, ó, a sombra onde vai? Isso que eu estou no Equador. Estou no 0 latitude, ó, ao meio-dia. Tá? Se eu ponho aqui então março, que é equinócio, aí ó, equinócio não tem sombra, nem março, nem setembro, não tem sombra. Eu estou no Equador, estou bem no ponto central do planeta, tá? Então eu vou em maio, não tem sombra, aliás, março não tem sombra. Junho eu tenho a sombra, porque é inverno, então a sombra se projeta para o sul, porque o Sol está batendo com mais intensidade no norte. O Sol está aqui, ó. Se é verão no hemisfério norte, o Sol está aqui, ó. Está mais no hemisfério norte, então ele projeta a sombra para o sul. Se é verão, para onde o Sol vem? Ele vem aqui, ó, para o sul. Se é verão no hemisfério sul, o Sol está mais para o lado do hemisfério sul. Então ele projeta a sombra para o hemisfério norte. Tá? Isso que a gente está falando no Equador. Mas vamos aqui voltar então à região de Brasília. Vamos botar aqui, sei lá, 20 graus. Tá? 20 graus sul. Tá? Sul. 20 graus sul. Então, ó, eu tenho aqui em julho, que é
Em junho, o Sol está onde? Está mais no hemisfério norte. Então a sombra é para o sul. Vamos ver aqui em março. Ó, equinócio. Tá? Faz uma sombrinha ainda aqui pra gente. Setembro. Também faz uma sombrinha. Por que faz uma sombra? Porque a gente está nos trópicos aqui. A gente não está no Equador, né? Então, apesar de ser dias e noites bem equilibradas, a gente não está completamente perpendicular. Verão aqui pra gente, dezembro. Quando é verão aqui pra gente, primeiro dia de verão, ó, 21 de dezembro, ao meio-dia, a gente não tem sombra. Mas janeiro já vai começar a ter sombra. Ó, sombra vai começar a mexer. Ó. Ao longo do ano o Sol vai migrando. É que o Sol vai migrando. Vai tendo um movimento de translação. Como o eixo da Terra tem 23 graus e ele é fixo, ele vai mudando. Ó. Então chega aqui, ó, verão. Vamos começar de inverno, né? Inverno pra gente. E é aquilo, o tamanho da sombra quer dizer o quê? Que é aquela quantidade de energia que eu tinha para aquecer esse ponto agora, ele está aquecendo esse tanto aqui, ó, tá? Quando eu tenho o verão, toda essa energia ela está aquecendo que ponto? Só esse ponto aqui, ó. Agora, quando é inverno, o Sol vai estar aqui, ó. Ele vai bater aqui e vai fazer uma sombra aqui, ó. Então, essa mesma energia, eu tenho que aquecer não só esse ponto, tem que aquecer toda essa área aqui. A gente está vendo. Tá? Então aqui a gente tem as diversas latitudes. Agora vamos botar aqui no extremo, né? O Polo Norte, Polo Sul. Tá? O Polo Sul, vou botar aqui 90, tá? Extremo. Olha o Sol onde está. A gente está... Vou pegar aqui em junho. Então a gente está no Polo Sul, inverno. Tá? Deixa eu pôr aqui, vamos ver se ele vai rodar. Ei, bugou. Vamos voltar aqui para o hemisfério sul. Tá? Sempre meio-dia. Então vamos lá. Janeiro, hemisfério sul. Janeiro é o que? Verão. Tá? Então lá. Olha o Sol. Ele está passando os dias. Ó. Observa que os dias. Então já foi um dia para o outro. Ó, o Sol está parado. Ó. Por isso que falo que são dias polares. Porque o Sol não vai embora. Está se passando um mês. Ó. Agora o Sol está começando a ir embora. Ó, e foi embora. Agora vai ficar uma quantidade de tempo, de março até setembro, só no escuro, não tem luz. Não tem luz. São 6 meses de noite e 6 meses de sol. Aí, apareceu de novo. Ele chega a ficar perpendicular? Nunca chega a ficar perpendicular. Tá? Olha a sombra dele aqui. Tá? Então é o caso extremo. Vamos botar aqui de novo aqui, onde a gente tem aqui o Equador. Vamos botar aqui 0 graus para vocês observarem a diferença. Tá? Então janeiro, ó.
fevereiro. Se a gente quiser ver no dia, a gente muda aqui a hora, tá vendo? Então tá no mês, no dia 2 de janeiro, às 5 horas da manhã, 6. Então aqui é a sombra do dia, ó. Ó, aqui, ó. O sol vai nascer, ó. Ó, tá nascendo. Então 6 e... Não sei olhar esse relógio aqui. Aqui são 24 horas. Ó. Às 6 horas da manhã, 6h45, 7, ao meio-dia, no verão. 13, 14, 15, sei lá, o sol está se pondo às 6 horas, ó, certinho. 5h40, 5h28, 5h50, vamos por aqui. Já que tá noite. 5h40. Tem um restinho ainda de sol aqui, a sombra. Tá? Então, assim, o que a gente tem, o que provoca as estações do ano é o eixo de inclinação da Terra. E o que vai definir o grau de quantidade de sol que a gente tem? É o eixo, que é as estações do ano. O eixo de inclinação. O que mais? Aonde eu estou aqui, na latitude. Se eu estou no Equador, eu vou estar sempre exposto ao sol. Se eu estou nos polos, eu vou estar 6 meses exposto ao sol e 6 meses não exposto ao sol. E a hora do dia. Então, por exemplo, eu estou aqui, nesse exemplo, eu estou no Equador, em verão no Equador, só que eu estou às 5 horas da tarde, não tem sol. Olha a minha sombra aqui. Então a altura do sol aqui, ó, ao longo do dia, também vai definir minha quantidade de sol. Então, recapitulando, a estação do ano vai me falar quantas horas de sol que eu tenho por dia, se são 14 horas de sol por dia, se são 12 horas de sol por dia. É a estação do ano. Onde eu estou nas minhas latitudes, porque é uma coisa só, se eu estou no verão no hemisfério sul, hemisfério sul, eu tenho 6 meses de sol aqui. Mas se for inverno, eu tenho 6 meses de noite aqui. Então, por isso que a latitude, ela é um fator que determina também a quantidade de sol. Tá? Então, a latitude, o eixo, o que é o eixo? É a época do ano, né? Que é as estações do ano. Dentro da órbita da Terra, onde que a Terra está? Se ela está aqui, é equinócio. Se ela está aqui, é solstício. Então, quando a gente fala de eixo, a gente está falando de onde se encontra a Terra dentro do eixo, a exposição que ela está de frente ao Sol, né? Porque o Sol está aqui. Então, esses são os 3 elementos. O eixo, que se refere ao período do ano, se é verão, se é outono, se é inverno. A hora do dia, que também define a quantidade de sol que eu tenho. Se são 6 horas da manhã, eu tenho menos sol do que meio-dia. E a minha latitude. Tá? Então são esses 3 elementos aí que vão me dizer a quantidade de sol que eu tenho, tá? Disponível. Beleza, pessoal? Tendo qualquer dúvida, vocês entrem em contato aí com a gente e a gente esclarece aí, tá joia? Espero que tenha ficado claro. Um abraço e até mais.